O doutor Rodrigo, especialista em direito eleitoral, lá de Itabaiana, conhece bem o caso. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Jornal da Tarde. Júnior de Santinha, Jeremoabo FM. Boa tarde, Júnior de Santinha, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão nos escutando. Pode fazer as perguntas, Júnior. Estou à sua disposição. O meu querido Rodrigo, veja bem, tá circulando aí nas redes sociais de que o prefeito Diogo Machado, da cidade de Carira, sofreu aí uma ação de improbidade administrativa por desvio de finalidade de recursos da educação. E o STJ já tinha dado aí um trânsito julgado. Me confirma essa notícia, doutor? Confirmo sim, Júnior. É o seguinte, só para que a gente retifique as situações de uma forma mais técnica, na verdade, além de circular nos veículos sociais, circula também no Diário Oficial do Tribunal de Justiça. Uhum. Então, assim, é uma decisão consolidada. Certo? Ele foi condenado em 2016 por improbidade administrativa em sua forma dolosa, em que foi condenado em 5 anos de suspensão dos direitos políticos, certo, e proibição de contratar por igual período. Doutor, só um instante, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o senhor falou de forma dolosa, o que significaria dolosa, isso. Quando se tem a intenção de fazer? Isso. Okay. Isso significa quando a diferença do dolo para a culpa é que a culpa você cometeu um ato por negligência, por imprudência ou imperícia. Uhum. Ou seja, você não queria atingir determinado fim. Okay. A forma dolosa é quando você tem a intenção de cometer determinado ilícito. Entendi. Então, o juiz e o tribunal entendeu que os atos proferidos pelo administrador de Carira foram de forma dolosa, ou seja, ele tinha a intenção de realmente aplicar de forma indevida as verbas do Fundeb. Ok. Ô, doutor, essa ação é de que ano? Pronto. Em 2016 ele foi condenado em primeira instância. Em 2019, sim, em setembro de 2019, ele foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça, certo? Confirmando a decisão de primeira instância sobre a proibição de contratar e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Certo. Os advogados prontamente exerceram seu papel e recorreram para o STF e STJ. Certo. No entanto, o próprio STF e STJ consideraram que a matéria não poderia ser discutida em sede de tribunais superiores, uma vez que o recurso que eles protocolaram havia uma questão de reanálise fática. E na situação dos tribunais superiores, só há a possibilidade de revisão das decisões se for em caráter de direito, ou seja, uma nulidade, uma falta de aplicação de uma lei federal, uma falta de aplicação de uma norma constitucional, só para tentar fazer entender, ser fácil de entender. Ou seja, na verdade, o Supremo só julga fatos que ferem a Constituição. E o STJ só julga fatos que ferem a lei federal. Pronto. Okay. Então ele entendeu que não havia não haveria ferido essas leis. Ô, doutor, um último despacho, uma última decisão, uma última movimentação nesse processo, ocorreu quando? Pronto. Houve a ministra Carmen Lúcia, em sua última decisão, ela afirmou, porque houve um pedido do advogado de defesa pedindo a consonância do fato de Diogo Machado a alteração legislativa quanto à improbidade administrativa, ou seja, houve uma reformulação da lei de improbidade em que deixa de ser improbidade administrativa os fatos culposos. Certo.
Mas como a gente falou desde o início, Que é doloso. ele foi condenado pelo ato doloso. Certo. Então, o que foi que a ministra disse? Não há possibilidade da aplicação, uma vez que não se adequa o fato em questão Sim. à alteração legal de improbidade administrativa. Ok. Portanto, remeta-se, transite em julgado Sim. e remeta-se os autos para o Tribunal de Justiça de Origem. Que, É o que aconteceu, Júnior. que seria o Tribunal de Sergipe. Isso. Certo. Chegando em Sergipe, doutor Rodrigo, nós estamos falando do caso do prefeito Diogo Machado, da cidade de Carira, que pode perder seu mandato em uma ação de improbidade administrativa. Certo, doutor? E chegando essa decisão no tribunal, no TJ de Carira, qual é o próximo passo? Pronto. Essa decisão chegou. Quando ela chegou aqui, inúmeros meios de comunicação entrou em contato comigo para poder fazer uma análise da situação. Uhum. Eu já tinha informado que a ministra Carmen Lúcia já tinha dito que não havia consonância com a nova lei e tal. E houve um reboliço, né? Certo. Não, doutor Rodrigo está errado e ele é mentiroso, ele está agindo de má fé. Certo. E tal. Diversos tipos, você sabe quando que a verdade dói, né? Certo. Principalmente quando ela se refere à improbidade administrativa, à falta de zelo com a administração pública. Certo, correto. Então, para ratificar o que a gente falou em primeira instância, o que foi que aconteceu? Há uma decisão da semana passada, eu acho que na quinta-feira passada, do presidente do Tribunal de Justiça, em que ele ratifica a decisão de Carmen Lúcia e informa que não há, neste caso, a adequação do caso do atual prefeito de Carira à alteração legal sobre improbidade administrativa. Ou seja, deve-se aplicar as penas cabíveis e determinadas pelo juízo de primeira instância. Certo. Entendi. Aí vai para o juiz de Carira. Pronto. Então nós estamos no seguinte: houve essa decisão, está na secretaria do tribunal para que seja remetido para o juiz de Carira. Certo. O que é que vai acontecer no juiz de Carira? O juiz vai remeter, vai notificar a Justiça Eleitoral. Uhum. Primeiro, ele vai decretar a perda do mandato do Diogo Machado, uma vez que, com a suspensão dos direitos políticos, ele perde um dos requisitos para a detenção de mandato, que é pleno gozo dos direitos políticos. Uhum. Se ele perde esse requisito, ele perde a possibilidade de continuar no cargo. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque se perguntar assim, mas ele não foi condenado à perda do cargo. Sim, concordo. Não diretamente. Certo. Mas quando você suspende os direitos políticos, quando há suspensão dos direitos políticos, você perde um dos requisitos para a detenção de cargo eletivo. Pleno gozo. O doutor Rodrigo, essa perda de cargo da função não vem na sentença? Não vem na sentença. A sentença vem com a suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a proibição de contratar por igual período. Doutor, não houve agravo sobre essa questão? Você observou isso? Porque isso não pode gerar um imbróglio político, não? Ou jurídico, não, doutor? Não. Isso aí é consolidado, tanto no Supremo quanto no STJ. Não há discussão sobre o fato. Se você não tem direitos políticos, não pode... Não, só um instantinho, doutor. Isso, se o senhor não tem direito... Sim, pode ficar à vontade. Só para que a gente entenda. Certo. Para eu poder ser advogado, antes eu tenho que ser bacharel e passar na prova da OAB, correto? Correto, corretíssimo. Pronto. Eu não posso dizer que sou advogado sem ser bacharel. Com certeza. É isso. Para você ser prefeito, você tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Se eu não tiver direitos políticos, eu não sou prefeito. É questão só de entendimento. Entendimento e não é entendimento. É questão de requisito. É requisito. Sim, doutor. Sim. Agora o senhor me levantou aqui uma questão. E se o juiz
Se o juiz entender que não veio o pedido da decretação da perda do mandato, vamos lá, cabeça de juiz e o senhor advogado, o senhor sabe muito bem como é que acontece. Pode haver... Não, eu não Não vejo, trabalha com essa eu não hipótese, vejo, né, doutor? Eu não vejo essa hipótese, essa situação, Certo. até porque o judiciário sergipano é extremamente competente e detentor dos entendimentos da jurisprudência nacional. Ok. O doutor, A jurisprudência nacional... Doutor, nesse caso aí, quem se transitar realmente até o juiz da comarca de Carira e for notificar, e ele for notificado e pronto, quem é que vai assumir aí a gestão da cidade de Carira, doutor? Nesse caso. Pronto, a gestão de Carira, pronto, vamos chegar na parte conclusiva. Com a perda do mandato de Diogo Machado, certo. Uma vez que essa decisão não vai de encontro à chapa eleitoral, Sim. Ele perde o mandato e assume a doutora Joilda Dutra como prefeita de forma definitiva. Ok. E o senhor tem, assim, mais ou menos, quanto tempo pode ocorrer isso, doutor? Eu acredito na celeridade da justiça sergipana e acredito que em 15 dias, eu acredito que próxima semana a gente já vai ter esse processo junto à vara de origem, que é a vara de Carira, e em menos de uma semana o promotor e o juiz já se prontificaram em analisar esse fato de imediato para que haja realmente o cumprimento da decisão judicial. Ok. Ô, doutor, veio a meu conhecimento, numa peça aí, em um dos recursos impetrado por Diogo Machado, de que ele não tinha conhecimento de fatos ocorridos na improbidade administrativa. Qual é o entendimento do senhor nessa questão? Na verdade, eu posso esclarecer o que é que aconteceu, porque eu tive acesso a todo o processo. Certo. Ele informou à justiça que fez esses atos, mas que não tinha conhecimento que os atos eram improbos. Certo. Eles estavam descritos na lei de improbidade, assim como se um administrador não tivesse a obrigação de estar atento a todas as normas da administração pública. Assim, ele quis dizer que foi um mero desatento. Sim. Como se uma pessoa que pleiteia um cargo público não deva ser sabedor das normas e leis da administração pública. Sim, entendi. Então, assim, é muito fácil. A gente justifica tudo dizendo que foi sem querer, né? Certo, entendi, doutor, entendi. Agora são 17 horas e 50 minutos, na linha com Júnior de Santinha, doutor Rodrigo, especialista em direito eleitoral. Falamos sobre o caso da cidade de Carira, onde o STJ decidiu pela perda do mandato, vamos melhor dizer assim, né? Perda dos direitos políticos, segundo o doutor Rodrigo, é perda de mandato. Doutor Rodrigo, qual é a mensagem, e muito obrigado por nos atender, mas qual é a mensagem que o senhor deixa aí para os políticos que pensam que a justiça não alcançam? Primeiramente, antes de dar essa mensagem, eu queria agradecer Júnior de Santinha e a Rádio Jeremoabo pela oportunidade. Sim. E por ter se atentado a ouvir uma pessoa que realmente tem compromisso com o direito de forma séria. Okay, e, segundo, eu quero deixar uma declaração para aqueles que são ou que desejam pleitear um cargo público, que vão com a intenção realmente de gerir a máquina pública de forma proba, de forma honesta, de forma eficiente. Por quê? Porque por mais que a justiça pareça ser inalcançável, nós vemos aqui a situação eu posso agora chamar improbo, né? Sim. Porque ele é condenado por improbidade administrativa, improbo. O improbo de Carira, Diogo Machado, ele tem 39 processos de improbidade administrativa. Sim. Ele se achava inalcançável. Olha a situação dele. Realmente a justiça ela pode tardar, sim, mas ela alcança, ela chega, não adianta. Não adianta. Esperemos que
a população sergipana, os políticos sergipanos, tomem essa situação como um exemplo de que não adianta agir de forma inescrupulosa, que as consequências vão chegar. As consequências vão chegar. A justiça ela é lenta, mas ela atinge seu objetivo. Ok, meu querido. Muito obrigado, doutor Rodrigo. E alguma novidade que acontecer aí no caso, pode entrar em contato aqui com a gente, viu? Pronto, eu acredito que próxima semana a gente já está com esse processo na vara de origem e no mais tardar 15 dias com a posse na Câmara Municipal da doutora Joilda Dutra. Ok, boa sorte, doutor. Muito obrigado.